Versão brasileira, Herbert Richards. Bem-vindos a Caxias do Sul. A gente está aqui no Colégio Abramo Pesi e esse é um documentário escolar que vai mostrar o cansaço na sociedade atual que muitas metrópoles estão sofrendo atualmente, em que a morte da cultura cada vez mais é elevada, fazendo com que as pessoas liguem muito pouco para a cultura como filmes, séries, livros e utilizem apenas esse aparelho, o celular, para tudo, inclusive o que a gente está usando nesse documentário. Nessa escola aqui é um belo exemplo, pois os alunos estão cada vez mais perdendo os interesses no próprio estudo e ficam cada vez mais apenas no celular, com um conteúdo facilitado e uma jornada muito simples que eles não conseguem cumprir. Num mundo cada vez mais conectado, a ansiedade cresce à medida que nos encontramos constantemente imersos na vida de outras pessoas através da internet. A falta de interesse pelos livros e filmes entre os jovens é evidente, sendo substituídos por horas intermináveis de rolagem em feeds de redes sociais e jogos online. As redes sociais ampliam as comparações, expondo-nos a padrões irreais de sucesso e felicidade. Os educadores enfrentam o desafio de cumprir com a constante distração dos dispositivos móveis, lutando para manter o interesse dos alunos em atividades que estimulam a mente e promovem o pensamento crítico. Antigamente era fácil destacar-se como o melhor em algo dentro do seu bairro, mas hoje a competição é global e incessante, levando muitos a questionarem se suas próprias habilidades e valores são realmente relevantes. O declínio na leitura e na apreciação de filmes entre os alunos é sintomático da sociedade contemporânea, onde a instantaneidade e a gratificação imediata das telas digitais suplantam o prazer duradouro de se perder em uma boa história. E qual a opinião de uma professora sobre este assunto? Bom dia, eu me chamo Marília Vieira, sou professora de língua portuguesa e literatura, formada pela UX, sou pedagoga, formada pela Anhanguera, e estou hoje aqui para auxiliar os colegas, os alunos da turma 302, neste projeto, nesta entrevista referente aos assuntos da evolução tecnológica e assuntos em gerais. Na sua opinião, o que faz com que os alunos passem mais tempo no celular? Olha, acredito que a falta de interesse por coisas mais antigas, livros físicos, por exemplo, muitas vezes o domínio dos pais. Hoje em dia a gente percebe que os pais eles não estão tão agregados assim a uma rigorosidade quanto aos filhos. Então eles estão deixando mais livres, né? Isso faz com que eles tenham mais liberdade de escolha, tenham mais liberdade de fazer o que eles querem. E o celular, no momento, chama mais atenção do que um livro, por exemplo, do que uma obra, do que um filme. E, como vocês dizem, é mais prático. Só que, infelizmente, não está ajudando. Sim. Na sua opinião, você acha que a ansiedade faz com que os alunos sintam menos vontade de ler e estudar? Acredito que sim, porque está entrelaçado com a questão do celular, né? Com esse avanço tecnológico, a utilização do celular que aumentou, os adolescentes eles estão presos a esse mundo, ao mundo tecnológico do celular, né? Quando esquecem o mundo ao redor, as dificuldades aparecem, os problemas aparecem, as crises de ansiedade aparecem. Aí o que acontece? Eles não têm mais vontade de ler, eles não têm mais vontade de estudar, eles não querem mais fazer nada além de estarem no celular, né? E por mais que tu perceba
por mais que o aluno perceba que isso não está fazendo bem, existe uma conexão muito forte que muitas vezes fica difícil de entender essa situação. Isso também, de certa forma, é algo que tira eles da realidade. A fuga da realidade, porque aí eles vão criar um mundinho deles, né? Cria-se um mundinho deles em relação ao celular e foge totalmente da realidade, foge totalmente de um padrão. Na sua opinião, o acesso rápido à informação faz com que jovens e adolescentes percam a vontade de ler livros e verem filmes, entre outros? Sim, a questão do celular, a questão da utilização do celular, do meio digital, faz com que os alunos percam essa vontade, com que os estudantes não tenham mais interesse em livros físicos. Tá? Filmes, então, somente aqueles que estão em cartaz, somente aqueles que estão na mídia. Filmes antigos, por exemplo, filmes históricos, eles não querem mais assistir. E isso é uma pena, é uma perca muito grande de conhecimento. Porque nem tudo que está na mídia é aceitável, nem tudo que está na mídia é bom, é cultural. E questão dos filmes históricos, tem vários filmes históricos que são maravilhosos, são ótimos e trazem muita cultura. A leitura de livros físicos, eu costumo sempre brincar com os meus alunos que precisa pegar, precisa ter o contato, né, folhear, cheirar ele, ter o contato físico com o livro. O celular, ele vai te dar o quê? Prazer momentâneo só. E muitas vezes eles têm o contato primeiro com o celular do que com o próprio livro. Exatamente. A primeira infância, e é fundamental, né, que seja ao contrário. Só que infelizmente a gente está percebendo isso. Que desde a primeira infância, o que acontece? Dá o celularzinho pro filho, né? Dá o celularzinho lá pro bebê parar de chorar, para ele ficar quietinho, para fazer as minhas coisas. Mas está errado. Esse conceito, ele está bem condizente, porque na verdade eles precisariam do quê? De um livro, eles precisariam manusear, rasgar, pegar, para terem o gosto pelo Isso tem muito a ver com a forma de ensinar, né? Como que foi ensinado. Tipo, vou deixar ele com o celular para que ele não atrapalhe eu a fazer outra coisa. Exatamente, isso é bem questão cultural, é questão de aprendizagem em casa, né? Porque hoje em dia a gente observa o quê? O comodismo. É mais cômodo ele não me perturbar do que eu parar um tempo para ajudá-lo, para ensiná-lo. E isso prejudica. Prejudica quando é criança, prejudica quando se torna adolescente e pro resto da vida. O cansaço da sociedade em Caxias do Sul e no mundo em geral é evidente, refletindo-se na busca por entretenimento rápido e simplificado, como a navegação em aplicativos de mídia social. Neste mundo digitalizado, os estudantes são cada vez mais imersos na realidade virtual das telas de seus smartphones, perdendo interesse por atividades culturais, como a leitura, apreciação cinematográfica, teatro, entre muitas outras, que não estão tendo mais tanto reconhecimento. Com as bibliotecas cada vez mais vazias e as mentes ocupadas com o uso do celular, as pessoas estão perdendo interesse na cultura, deixando de lado obras literárias e cinematográficas a um segundo plano, em favor da imediatidade das telas. Na sua opinião, o que você acha sobre a evolução das inteligências artificiais nas escolas e na sociedade? Eu acho que precisa existir um filtro. Como tudo na vida precisa de um filtro, a questão das inteligências artificiais também precisa. O aluno, a sociedade como um todo, eles precisam saber utilizar. São ferramentas ótimas, são ferramentas que evoluem, com certeza, só que muitas vezes distorcem algumas coisas. Então, o que precisa existir, principalmente na escola? O saber utilizar. Eu preciso utilizar de maneira coerente, de maneira educativa, tá? Para uma pesquisa, para tirar dúvidas, para sanar algumas coisas, mas não para um todo. Porque o que a gente percebe? Nós percebemos que o aluno, ele simplesmente pesquisa o assunto e
faz um copia e cola no trabalho e perfeito. Só que não é assim que funciona, né? Ele não aprende e ele está enganando a si mesmo. Porque o professor conhece o aluno que tem, o professor conhece a escrita do aluno. E o momento em que vem um texto que distorce um pouquinho daquela realidade que o professor tem do aluno, é lógico que o professor vai pesquisar. E fazendo a pesquisa, ele acaba se frustrando porque ele descobre o que ele não queria descobrir, né? Que foi um copia e cola de um site GPT, por exemplo, ou de um Google Academic. Então, eu acho que eles servem, mas dentro de um determinado padrão, dentro de uma determinada linha de pensamento, para o aluno pesquisar e não copiar. E sem esse padrão, isso pode até acabar influenciando com que o aluno não aprenda de forma correta. Exatamente. Isso que está acontecendo faz com que o aluno nem sequer leia o que está escrito lá, né? Então foi dado um tema, ele foi lá, pesquisou, copiou e colou, perfeito. Mas o que está escrito? Né? Realmente estava escrito sobre o que o professor pediu? E isso prejudica muito na aprendizagem. Claro, hoje, nos dias atuais, a frequência é uma coisa que está batendo muito na tecla, né? O aluno precisa ter uma frequência. Só que a questão do estudo, a questão do estudar está sendo deixada de lado. E a própria leitura, isso influencia muito na questão da leitura. E na questão da interpretação, e aí vai puxando uma coisa puxa a outra. A falta de leitura, a falta de compreensão, a falta de interpretação faz com que o aluno fique mais prejudicado, mais preguiçoso em relação ao quesito estudar. Entender-se, fazer, compreender as coisas. Sim. Como você encara o futuro da educação e da cultura em modo geral? Bom, tratando-se de educação, eu tenho visto que a questão da pandemia prejudicou muito. Ela já estava em um pequeno declínio. E depois, com essa questão da pandemia, o isolamento, as atividades de casa, toda a questão que nós passamos, ela diminuiu mais ainda, ela teve um regresso bem significativo. E para reerguer, para se reeducar novamente quanto a isso, eu acho que ainda vai algum tempo, porque tanto os alunos, os estudantes, quanto a sociedade em geral, eles estão com essa percepção de que a educação mudou e ponto. Eles não têm aquela visão de que há uma necessidade de estudar realmente. Isso se perdeu. Eles precisam frequentar, ponto. Agora, se precisam estudar, se precisam saber, aí já é uma outra questão particular de cada estudante, de cada aluno. E quanto a isso, envolve também, né, a cultura, porque um agrega o outro, né, um está entrelaçado ao outro. Bem-vindos ao Colégio Abramo Pese, um colégio de uma cidade chamada Caxias do Sul, onde sofre um intenso cansaço cultural, assim como muitas outras metrópoles pelo país. A questão é que, atualmente, cada vez mais, a nossa cidade está ficando cansada e perdendo a... Bem-vindos... vocês vão... É vídeo ou foto? É vídeo, não fala nada agora que o áudio não vai ser importante. Só fica aí até dar uns 30, 40 segundos. Vai passando os vídeos. Passando vídeo. Dá uma risadinha e fala assim.
Tá, eu nem tava gravando, cara. Então por que que ele começou? Eu vou assim. Bota aquela nossa, eu acho que você vai botar aqui e fala assim, aí tu bota o Thiago, Porque ela aceita também. Ela faz. Corta, parecia um meme. É disfarça, né? Fica de pezão, mas depois você vê.